Gente, voltei. Essa aqui é a segunda parte do vídeo. Eu tive que interromper o vídeo por conta da gatinha. Nós temos uma gatinha, gatinha Mel. Ela tava miando aqui do lado de fora, querendo entrar porque ela tava com fome. Aí eu tive que dar ração pra ela. Uma hora eu apresento ela pra vocês. Uma branquinha, uma gracinha, muito lindinha. Então, gente, nós estávamos falando de agorafobia, né? Então é o medo do meio ambiente, o ambiente externo. Então, por exemplo, a pessoa vai, tipo, foi convidada para um show. Não, não vou, porque vai acontecer alguma coisa, o palanque vai cair, o palco vai cair em cima de mim, sabe assim, esse tipo de coisa. Cinema? Não vou ao cinema porque vai que acontece alguma coisa, pega fogo ali e aí até chegar na porta de emergência já morre queimado, sabe assim, esse tipo de coisa. Eu tô rindo, mas não é engraçado não, gente. Enfim, é esse tipo de fobia. Então, muitas vezes essas pessoas elas tendem a ficar confinadas em casa, né? Aquele transtorno que já é um pouco conhecido da gente, né? Ahn, e agora, a oitava, é isso. A oitava é o transtorno de ansiedade que está relacionado com substâncias. Essas substâncias podem ser desde cafeína, pó de guaraná, tipo estimulante no caso, anfetamina, que mais? Álcool e alguns tipos de drogas. Então, ok? Maconha, cocaína. Então, ela gera esse tipo de ansiedade mais severa que precisa ser tratada, tá certo? O nono tipo de ansiedade está relacionado, a ansiedade relacionada a alguma patologia ou algum transtorno físico, né? Esse eu não estudei muito não, mas assim, existem alguns tipos de doenças, não sei quais, não sei dizer quais para você e qual a deficiência física que entra nesse transtorno. Mas existem algumas doenças e algumas condições físicas que pode desencadear esse tipo de ansiedade, né? Por uma doença, por alguma condição física, enfim. É isso, gente. O vídeo é esse. Quem não viu a parte um e chegou aqui na parte 2 volta lá e vê a parte um. Eu segui o manual, né, vamos falar assim, dos médicos, né, que é o manual que os médicos usam para poder definir e diferenciar essas, esses transtornos de ansiedade. No caso, por exemplo, do CID-10, eles retiram 2, deixam 7, né? Não vamos estender muito não, porque o outro vídeo tá com 16, 17, 18 minutos. Aqui já vai para quase 4. Então, gente, é isso, só um adendo. Eu contei um pouquinho da minha história, que eu estou escrevendo sobre isso, vou lançar em e-book mais para frente, porque muitas vezes a ansiedade, a depressão também, a síndrome do pânico, ela muitas vezes está relacionada ao ambiente de trabalho. Ah, ou ela pode estar, ou o trabalho pode ser uma concausa. Ela pode ter, por exemplo, igual no meu caso, eu estava com ansiedade, só que evoluiu para depressão por conta do ambiente de trabalho. E da depressão leve para depressão grave e da depressão grave para síndrome de burnout, porque daí eles viram que todo o contexto era relacionado ao trabalho e, e a síndrome de burnout. Eu vou gravar um vídeo sobre a síndrome, que é uma síndrome relacionada ao ambiente de trabalho, que desencadeia todos esses sinais, sintomas de ansiedade, não de transtorno do pânico, mas de crise de pânico, de crises severas de ansiedade, de esgotamento total. Eu, por exemplo,
A gente vai gravar um vídeo sobre isso. Mas assim, só um adendo para a gente prestar atenção, porque esse canal, gente, como eu já disse antes, ele é uma corrente do bem, sabe? O intuito desse. Eu sempre fui muito apaixonado por neurociência, trabalhei com isso durante a universidade, com ressonância magnética funcional, então todo o funcionamento do cérebro, fisiológico, né? Ao vivo, né? Vamos dizer assim, vendo na ressonância magnética o que está acontecendo, cada imagem, né? Os distúrbios do sono, tudo isso. Então, assim, é, conheço vários estudos ali da universidade, enfim. Então, gente, assim, a gente. Mas, assim, o que eu passei no meu ambiente de trabalho que desencadeou tudo isso é algo muito grave, gente. Então, assim, as empresas, a maioria das empresas, principalmente as grandes empresas, sabe da importância ah, do, do psicológico do colaborador. Porque você está lidando com vida, gente. E ainda mais quando você trabalha na área da saúde, que já é estressante, que você tem uma responsabilidade ímpar ali. Uh, Se você começa a sofrer com um ambiente de trabalho tóxico ali, a tendência é piorar ou desencadear uma doença ocupacional, no caso de uma ansiedade generalizada, de uma síndrome de pânico, de uma depressão ocupacional relacionada ao trabalho ou a própria síndrome de burnout. Eu, por exemplo, eu comecei desde a ansiedade, isso foi evoluindo, evoluindo, evoluindo até chegar na síndrome de burnout, que é um esgotamento total, gente. Então, assim, esse, espero que vocês compartilhem esse vídeo, porque é importante para que as pessoas, as empresas, as pequenas que não têm tanto acesso assim à informação, os pequenos empresários e os colaboradores, muitas vezes são gente simples que não tem não tiveram oportunidade de ter uma vida acadêmica, que tem pouco conhecimento, para que eles saibam dos direitos deles. Porque, por exemplo, se você se afastar ah, pelo INSS, no caso de uma doença ocupacional, seus direitos é um. Se a empresa, por exemplo, como no meu caso, não emitiu a CAT, e ela ainda foi contra a lei, porque eu tive crise de pânico dentro da empresa também. Olha o gatinho, gente, descendo ali. Então, assim, isso caracteriza, gente, uh, uma, uma degradação humana, no sentido de que o ser humano não é importante mais. Só que, assim, dentro de uma empresa, o colaborador é o patrimônio mais importante que a empresa tem, né? E é tão bonito você observar as empresas que cuidam dos seus, que quando observa que um determinado colaborador, por exemplo, não está bem, principalmente psicologicamente, elas acolhem. Existem programas em muitas empresas, né, de acolhimento para esses funcionários, para esses colaboradores. E esse adendo, gente, é muito importante porque esse canal ele é muito voltado para o setor organizacional, para as empresas e para os colaboradores. Além de, obviamente, eu sempre vou postar aqui é, vários tipos de patologias que não são associadas, né, a, ao local de trabalho, né? Por exemplo, neurodegenerativas e, enfim, outros tipos de transtornos, né? Tá certo? Então, é isso. Compartilhe esse vídeo, gente. Dê o seu like e se inscreva no canal. Vamos fazer esse canal crescer pra gente ajudar as pessoas não passarem por situações dessas. Tá ok? Um beijo grande para vocês. Um ótimo final de semana e até segunda-feira. Beijão do Rick.